livro muito interessante escrito por Atul Gawande é O Ser Mortal, no qual o autor mostra o grande desafio que é enfrentar o envelhecimento das pessoas que amamos. No caso dele, apesar de trabalhar há anos como cirurgião, ele só se apercebeu até que ponto estava mal preparado para lidar com a morte quando foi confrontado com a decadência do pai. Nas palavras do autor, a morte é o inimigo. No entanto, o inimigo é mais forte e, cedo ou tarde, acaba vencendo. Mas sabe, a Bíblia nos aponta para uma esperança além do túmulo. Ela afirma que um dia a morte será vencida e que os sepultamentos não serão mais necessários. E se existem dois personagens que ilustram bem esta verdade, são Elias e Moisés, os quais aparecem no último capítulo de Malaquias, fazendo uma ponte sobre o Antigo e o Novo Testamento. Nos versos finais do capítulo 4 lemos: Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. No encerramento de seu livro, Malaquias olha para o passado e pede para que o povo de Deus não se esqueçam das instruções dadas a eles através de Moisés. Depois Malaquias olha para o futuro. Ele anuncia que Elias viria para um trabalho de conversão do povo. Moisés e Elias eram dois personagens importantes na história de Israel. Além do ministério relevante que eles desempenharam, ambos eram símbolos de esperança, pois os dois haviam vencido a morte, porém com pequenas diferenças. Moisés, apesar de ter morrido, ressuscitou e foi morar com Deus. Elias nem sequer passou pela morte. Ele foi arrebatado em um redemoinho de fogo ainda vivo. Desta forma, esses dois personagens simbolizam os dois grupos de salvos que se reunirão a Jesus em seu glorioso retorno. Um grupo será composto por aqueles que morreram e que serão ressuscitados, assim como Moisés o foi. O segundo grupo será composto por aqueles que estarão vivos na volta de Jesus e serão salvos sem experimentar a morte, semelhante à experiência de Elias. Assim, Elias e Moisés são símbolos do passado que apontam para a salvação no futuro. Outro fato interessante é que justamente esses dois personagens aparecem no Novo Testamento no Monte da Transfiguração para conversar com Jesus. Portanto, as últimas palavras do profeta Malaquias servem como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele anuncia a maior esperança para o seu povo, a vinda do Messias, a salvação final de seu povo e a vitória final sobre a morte.